Vá abrindo sua Bíblia lá em Efésios 5. A gente vai ler daqui a pouco. Já pode deixá-la aberta. Nós estamos dando continuidade à nossa série de pregações sobre casamento. A série terá umas 5 ou 6 pregações. Tivemos a primeira semana passada, onde nós aprendemos um pouco sobre a visão geral do que é o casamento, alguns motivos pelos quais não devemos casar, né? Como a nossa sociedade tem uma visão distorcida da visão bíblica de casamento. Vimos o que Deus tinha em mente quando iniciou esse relacionamento do casamento e que o casamento é uma obra de Deus e é para a glória de Deus. Então, você pode só baixar um pouquinho, que está um pouco alto. Hoje nós veremos como o homem se encaixa biblicamente no casamento. Qual o seu papel, qual a sua função, o que Deus espera do homem no casamento. O título é aquele ali, é o chefe, o papel do homem no casamento. Aquela mulher está olhando meio assim, volta para lá, Luiz, deixa aí por enquanto. Hoje nós vamos entender qual a função, para que serve o homem no casamento. Casamento, nós vimos semana passada que Deus criou uma obra dele, para a glória dele, onde um homem e uma mulher se unem para, dentre outras coisas, o objetivo mais sublime que nós entendemos é representar o relacionamento entre Cristo e a igreja. Então vamos fazer uma pequena introdução a respeito da questão do homem na história do mundo e no casamento. Quando nós caímos em nosso pai Adão, nós perdemos a capacidade de sermos agentes da graça de Deus na criação. Como assim? Nós somos criados perfeitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus criou o homem e a mulher com um propósito de serem parceiros dele na expansão da sua glória, na expansão da sua vida que ele colocou neles em toda a terra. Ao homem e à mulher é dada aquela missão de crescer, multiplicar, sujeitar a terra, fazer com que ela produza. Então o homem tinha a função, o homem e a mulher, a humanidade, de refletirem e espalharem a glória de Deus, a imagem de Deus, a vida de Deus. Essa foi a função primária que Deus deu ao homem quando criado. O homem e a mulher deveriam se multiplicar, crescer e encher toda a terra da glória de Deus, da imagem de Deus, da vida de Deus. Porém, quando nós caímos, nós perdemos essa capacidade. Pelo contrário, nós deixamos de ajudar a criação a refletir a glória de Deus e passamos a corrompê-la por meio do nosso pecado, com a nossa presença. Romanos capítulo 8, 20 diz que porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. A nossa queda resulta em maldição para toda a criação. A nossa queda resulta em corrupção. A corrupção existe no mundo desde o Jardim do Éden, tá? Não é uma coisa recente, não foi criada agora. A corrupção existiu uma vez que o homem pecou. Porém, Cristo, por meio do seu sacrifício, por meio do seu sangue derramado, nós estamos no final de semana em que celebramos a Páscoa. Então, a morte, o derramamento do sangue de Cristo, o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, imaculado, serve para a nossa redenção. Ele nos redime, nos purifica para que novamente possamos ser agentes da redenção, para que a sua glória encha a terra. Então, uma vez que nós fomos criados, tínhamos esse papel, perdemos com o pecado. Cristo vem, cumpre a lei de Deus, nos redime e agora nós novamente temos essa oportunidade de agirmos juntamente com Cristo para expandir a glória de Deus na terra. Quando Eva se submete à serpente, no momento da queda, nós falamos também sobre isso semana passada, em Gênesis 3, a serpente chega para Eva e pergunta, olha, Deus falou que não podia comer de nada. Ela, não é assim. E eles têm aquele debate teológico e no final, Eva se submete à serpente. Ela entende que realmente aquele fruto era bonito e era bom, desejável para obter conhecimento. Então ela come. Uma vez que ela submete-se a Satanás, ela manipula Adão a dar mais valor ao que ela queria do que ao desejo de obedecer ao Senhor. Eva, e nós temos isso citado em 2 Timóteo,
e no livro de Pedro também, mostra que Eva foi enganada pela serpente e levou Adão a pecar. Então, isso afetou profundamente a intimidade do relacionamento e a liberdade do relacionamento conjugal. Ali, naquele momento, começam os problemas no casamento. Deus nos fez como seus ajudadores, porém, nós pecamos e caímos dessa posição. Eva acreditava ter agido certo. Ela foi convencida e pensava, não, realmente esse fruto é bom e me dará conhecimento. Porém, Adão sabia que aquilo era pecado. Adão não foi convencido pela serpente, a Bíblia diz que Eva deu, ele tomou e comeu. Então, o pecado dele foi colocar a sua esposa acima de Deus. Eva foi enganada pela serpente e Adão colocou a sua esposa acima da vontade de Deus, de obedecer a Deus. E desde então, Satanás não para de atacar o casamento, de atacar a família, de atacar o povo de Deus. Ele tenta nos afastar desse ministério primordial, espalhar a glória de Deus, assim como fez com Eva, se utilizando da palavra de Deus. Como é que ele faz isso? Nós lemos semana passada, vamos ler aqui hoje, alguns textos sobre casamento, sobre como Deus espera que seja o casamento. Como é que Satanás atua através desses textos? Está vendo como Deus quer que você seja como marido? Você nunca vai conseguir isso. É impossível. Está vendo como Deus quer que você seja uma esposa? Tem nada a ver com você isso, é impossível você seguir isso. Então Satanás tenta fazer com que nós, vendo a palavra de Deus, aquilo que Deus deseja para a gente no casamento, ele faça, você é incapaz, então a gente fica sem esperança, já que eu sou incapaz mesmo, eu vou ser esse marido meia boca que eu consigo ser, eu vou ser essa esposa mais ou menos que eu consigo ser, e pronto, porque eu não consigo fazer a vontade de Deus. Porém, assim como nós lemos agora em Isaías no último texto, a palavra de Deus não volta vazia. Assim como a chuva e a neve caem sobre a terra e regam e produzem vida, a palavra de Deus produz vida em nós. E quando Ele nos ensina algo, o seu desejo é que nós manifestemos a sua glória. Então nós vamos hoje, vendo o papel do homem no casamento, entender como manifestar a glória de Deus, como refletir a glória de Deus no casamento. Passa aí, por favor, meu querido. Olha só, os papéis de marido e esposa no casamento são essencialmente os mesmos. Quais são ou qual é? Serem servos. Basicamente é isso que se espera de homem e de mulher no casamento. Serem servos. Agora Deus demonstra isso. Como o homem deve servir, como a mulher deve servir, são modelos diferentes. O homem serve de uma forma, a mulher serve de outra. Hoje nós vamos ver como o homem serve dentro do casamento. Então vamos lá, Thomas, bota o texto, por favor. Efésios 5, 25 a 33 diz o seguinte: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Queria que você orasse agora, a gente já falou um bocado, já lembrou da semana passada, deu a introdução, lemos o texto. Queria que você orasse pedindo que Deus venha falar com você nesse momento. Se você é homem, para aprender qual a sua função, qual a nossa função no casamento. Se você é mulher, para aprender a identificar um homem cristão com quem você deva casar ou para orientar outras pessoas. Ore nesse momento para que Deus fale com você. Pai, em Tua presença estamos, Senhor, agradecidos pela Tua palavra, agradecidos, ó Pai, por essa oportunidade de
te louvarmos em conjunto, prestarmos nosso culto público a Ti. Te pedimos a Deus que nesse momento, através da palavra de Deus, o Senhor venha falar conosco, que o Teu Espírito Santo, que usou Paulo, Pai, para escrever essas coisas, nos use essa noite para falarmos, ó Deus. E que eu e meus irmãos possamos ser edificados por aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. É um assunto tão delicado, tão importante, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que não viemos a falar besteira aqui, Senhor, mas somente aquilo que a Tua palavra nos ensina, para que possamos crescer e aprender a sermos mais parecidos contigo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Ok, vamos analisar esse texto parte a parte e procurar entender qual é o papel do marido. Passa aí, por favor, Thomas. Versículo 25, ele diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, amar é a primeira função do homem no casamento. Porém, nós vimos semana passada, e a gente procura não se contradizer aqui, que o estar apaixonado não é a base para um casamento. Que esse amor romântico não é aquilo que só edifica um casamento ou mesmo um motivo para se casar. É ótimo você casar apaixonado, mas não é isso que firma um casamento, e sim um compromisso, como vimos semana passada. Então, esse amar não é, como todo amar bíblico, estar apaixonado, mas sim o entregar-se sacrificialmente. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo Jesus morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Cristo nos amou, não foi fazendo Vitor Magno, amei você, Vitor. Não foi assim que Deus fez. Cristo morre por Vitor Magno para demonstrar que o ama. Ele sacrifica-se completamente. Nós perdemos a nossa vida de Deus, como falamos na introdução, perdemos a nossa imagem foi totalmente manchada, quebrada, nós nos tornamos totalmente depravados, e ainda assim, Cristo, nos amando, se entrega para nos dar novamente essa vida, novamente essa imagem. Somente por meio de Cristo nós voltamos a ter a nossa imagem religada a Deus. Nós temos a possibilidade de sermos justificados e estarmos na presença de Deus, coisa que antes não era possível. E por que isso foi possível? Porque Cristo nos amou, e amou tanto que se entregou por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores, ainda éramos inimigos de Deus. Romanos diz que ninguém faz o bem, ninguém procura o bem, ninguém quer saber de Deus, todos a uma se extraviaram e desejam o mal. E dessa maneira, estando nós nessa condição, Cristo nos amou. E é isso que Deus exige dos maridos. Você vai ver aqui que tudo que Paulo fala a respeito dos maridos não é uma sugestão, não é: maridos, se estiverem no clima, se ela estiver arrumada, se estiver cheirosa, se a comida estiver boa, amem-nas, amem elas, as ame como Cristo amou a igreja. Vocês têm que amá-la como Cristo amou a igreja, se sacrificou por ela e se entregou por ela, ponto. Não existe mais, não existe porém, mas sim existe essa exigência de Deus. Não é nada fácil, e assim mesmo é só o começo da nossa função enquanto maridos. Nós devemos ter um amor sacrificial. Logo no começo do designar do que é ser um marido cristão, Paulo diz: olha, para começo de conversa, amem como Cristo amou. Entreguem-se diariamente em prol das necessidades da sua esposa. É isso que Deus nos manda. Faz parte do pacote. Você é cristão? Sou. Quer se casar? Quero. Você tem que amar sua esposa, assim como Cristo amou sua igreja e se entregou por ela. Então, se você é homem e está pensando em se casar, pense bem, você vai ter que se sacrificar por ela diariamente, assim como Cristo se sacrificou pela igreja. Sua obrigação é amá-la, não de palavras, não de boca, não de sentimento, mas sim de ações. Claro que sempre é bom você falar que a ama. A maioria das mulheres gosta de ouvir que são amadas. Então, além dessa demonstração afetuosa, é necessário ações, demonstrações sacrificiais de amor, assim como Cristo demonstrou por sua igreja.
E ainda no pacote de amar, volta um pouquinho no seu texto, aí no versículo 23, onde, falando ainda sobre o marido, Paulo acrescenta uma coisa. Paulo chama de... Pode passar próximo. Paulo diz que o marido é o cabeça da esposa, ou o cabeça da mulher. Como assim? Deus confiou a ele a autoridade básica sobre a vida em comum do casal, da família e do ministério que eles exercerão. Ah, Reuel, mas eu não vou participar de ministério não. Você tem um ministério. Você se casou, você vai se casar. A partir de então, você tem um ministério de, através do seu casamento, refletir a glória de Deus para todos. Esse vai ser o seu ministério por toda a vida. Se você canta ou não canta, faz parte da ação social, seja lá de qualquer ministério da igreja, bacana, faz, não faz, vamos participar, é legal. Porém, você tem um ministério primeiro, que é o da sua casa, da sua família. Você, enquanto homem, responde pelo seu lar espiritualmente. Você é o sacerdote do seu lar, você é o cabeça da sua esposa. Vejam, porém, que ele é cabeça, assim como Cristo é cabeça da igreja. Ele tem que amar como Cristo amou a igreja, e ele é cabeça como Cristo é cabeça da igreja. Logo, essa autoridade, essa liderança que o homem exerce sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, é uma liderança semelhante à que Cristo exerce e demonstra pela sua igreja. Como cabeça, Cristo foi chamado para se entregar para a igreja. Então, o homem, como cabeça, tem o privilégio de diariamente se entregar por suas esposas. É como Cristo foi. Deus nos chama para servirmos nossas esposas por meio de uma liderança eficaz. Como assim? Como é uma liderança eficaz? A nossa visão de liderança que nós somos apresentados no mundo é um pouco distorcida. Quando nós pensamos em líder, nós imaginamos um chefe gritando. Por isso o tema é o chefe? Imaginamos um chefe gritando, alguém mandão, ou alguém que sempre está certo e que impõe a sua verdade aos seus subordinados. Ele é o líder, ele manda. É o técnico de futebol, fica lá gritando com os jogadores para que eles façam aquilo que ele quer. Porém, biblicamente, não é assim que nós vemos a liderança. Não é esse o exemplo que nós vemos em Cristo. Você não vê Cristo dizendo: vai lá, João, prega para ele, João. Você não entendeu o que é isso não, João? Não é assim que Cristo lidera. Logo, não é assim que nós devemos liderar. Lembra que nós devemos amar como Cristo, ser cabeça como Cristo, ser líderes como Cristo. A liderança do marido para com a esposa é a liderança que Cristo desenvolve para com sua igreja. E qual foi a liderança que Cristo desenvolveu aqui? Uma liderança enquanto servo. Enquanto no mundo nós vemos o líder como o chefe, como aquele que manda, Cristo se demonstra sendo líder enquanto serve. O líder é um servo. Logo, sendo líderes de nossas esposas, nós temos o prazer dado por Deus de servi-las. Você é marido, vai ser marido, pensa em ser marido um dia. Você irá servir a sua esposa. Abra em João capítulo 13, por favor. João capítulo 13, nós vamos ler primeiro os versos de 1 a 5. João 13, 1 a 5. Eu vou ler o 1, alguém lê o 2, o 3, o 4 e o 5, ok? Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Cinco.
Olha só que exemplo de liderança. Jesus, sabendo que se aproximava o momento em que ele iria voltar ao Pai, sabendo que se aproximava o momento da sua morte, ele resolve então lavar os pés dos seus discípulos. Jesus sabia que a melhor expressão do seu senhorio, da sua liderança, estaria num coração de servo. Você expressa a sua liderança com a intenção do seu coração e com a maneira como você serve aos outros. Mais à frente, versículos 13 a 15, Jesus diz: Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Esse é o exemplo de liderança, de senhorio, que Cristo deixou aos seus discípulos. E se o homem tem que ser o cabeça da esposa, o líder da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, é dessa forma que ele deve liderá-la, por meio do serviço. Assim o marido deve dar-se, entregar-se à sua esposa a partir de um coração de servo, pronto a executar mesmo a tarefa mais humilde ou mais humilhante para suprir a necessidade da sua esposa. Aquele servo que lavava os pés era o servo de mais baixo escalão que tinha na casa. Cristo se fez como esse para demonstrar, para dar exemplo aos seus discípulos. Assim, o homem tem que estar pronto a se rebaixar ao nível mais baixo que for necessário para suprir as necessidades de sua esposa. Cristo deu-se por completo à igreja. O marido deve ser capaz de abrir mão de si mesmo diariamente por sua esposa. Essa é a primeira função, está dentro do amar/liderar. Agora, como é que se faz isso? Como fazer isso? Primeiro, passando tempo com Deus. A única maneira pela qual você consegue amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, liderar a sua esposa, ser o cabeça da sua esposa como Cristo é o cabeça da igreja, ter uma liderança de servo à sua igreja, é se você passar tempo com Deus. Oração, leitura da palavra, orar ao Senhor pedindo um coração de servo. A gente não tem um coração de servo naturalmente, pelo contrário, nós temos um coração de quem quer ser servido. A nossa inclinação natural é sempre egoísta. Eu quero para mim, eu quero ser servido, eu quero a melhor parte. Mas nós precisamos entender que, enquanto maridos, nossa função é servir. A nossa liderança vem por meio de serviço. Precisamos procurar estar sensíveis à palavra de Deus e também sensíveis às necessidades da nossa esposa. E para isso, número 2, passar tempo com nossas esposas. Ouvi-las mesmo. Ouvir de verdade, parar e ouvir. Não assim, vai falando enquanto eu vou fazendo isso. Isso não é a mesma coisa. Ouvir, escutar as necessidades, os problemas, os anseios, as alegrias, as realizações, as frustrações. Uma vez que você quer ser alguém que ama a sua esposa como Cristo ama a igreja, você precisa ouvi-la. E Cristo nos ouve sempre que nós oramos, seja alegres, chateados, tristes. Cristo nos ouve. Você, enquanto marido, deve procurar ouvi-la. Devemos estar prontos mesmo a abrir mão de nossos sonhos e projetos, se os mesmos são empecilhos para a paz de nossa companheira. Mesmo o trabalho dos nossos sonhos não chega aos pés do amor que devemos sentir pela nossa esposa. Deixa eu compartilhar com vocês um testemunho que eu li no livro Nus, do pastor Bill Mills, que eu tenho usado como uma das bases para os nossos estudos. Ele conta que uma vez ele veio pregar na Argentina. Ele foi pregar para um pessoal de uma missão que trabalhava traduzindo Bíblias e pregações para uns povos indígenas. E ele ficou na casa de um irmão que era piloto de avião. Estudado muito para ser piloto de avião, para servir a Deus naquele ministério, levando os tradutores, levando as Bíblias, levando as coisas
lá para o meio do mato, para regiões perigosas, tal. E quando ele estava lá conversando com ele descobriu o que aconteceu. A sua esposa não conseguia ficar em paz enquanto ele saía para essas missões. Sempre aperreada, angustiada se algo iria acontecer, algum acidente, ou se iria ficar em perigo no meio dos indígenas. E aquilo estava corroendo ela. E ele ficou incomodado com aquilo e começou a orar, pedindo para que Deus desse paz ao coração dela. E ela orando também. E para que, se Deus não desse paz, que isso fosse uma orientação de Deus para que ele deveria procurar servi-lo de outra maneira. Eles oraram durante um tempo e ela não ficou em paz em relação a isso. E ele nem renovou o seu brevet. Foi servir em outra área do ministério. Por quê? Porque ele entende que o primeiro ministério dele é o casamento. O pastor não sabia, eu também não sei quanto tempo ele esperava para poder fazer isso, quanto ele se preparou. Mas ele entendia que o amor à sua esposa, o cuidar bem do seu lar, era o primeiro ministério dele. Ele pode servir a Deus em outras coisas, mas ele não pode abrir mão de servir a Deus da melhor forma por meio da sua esposa, servindo a sua esposa. Isso é ser um líder como Cristo lidera a igreja. Isso é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. É servi-la em suas necessidades. E a sabedoria para isso só é encontrada aos pés do nosso Pai. Como eu disse, o nosso coração é egoísta. A gente, por nós mesmos, jamais vamos abrir mão dos nossos sonhos, nossos planos, por causa de outra pessoa. E, aliás, isso é o que a gente mais ouve por aí. Vá atrás do seu sonho. E se a pessoa que está com você não se encaixa, poxa, sinto muito, pessoa, mas o meu sonho é a coisa mais importante para a minha vida. Se você deseja ser um marido cristão, como a Bíblia diz, isso não cabe na sua cabeça. Essa atitude não se encaixa. Uma vez que você se propõe a seguir a Cristo e servir a Cristo por meio de um casamento, você está dizendo que a sua prioridade vai ser servir a sua esposa. É assim que você vai liderá-la. E entenda, necessidade é diferente de capricho. Você não vai saciar todos os caprichos da sua esposa. Isso é outra coisa. Você saciar as necessidades. Essa é a sua obrigação enquanto marido. Versículo 26. Santificar. Como assim? O versículo 26 diz o seguinte, lá em Efésios 5. O final do versículo 25, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Veja só, no Antigo Testamento, os utensílios do templo eram santificados por meio da lavagem, eles eram lavados, purificados, e então separados para fazer somente para os específicos que foram designados. Olha, isso aqui é só para isso, então lava, separa, lá vai ser usado só para isso, esse outro para isso, e era lavado e separado. As nossas esposas são purificadas também de duas formas. Quais formas? Nas palavras que nós usamos com elas, a gente vai falar mais sobre isso um pouco mais à frente, e pela palavra de Deus. Assim nós santificamos, purificamos as nossas esposas. Uma vez que é servo, o marido serve ao purificar seu relacionamento diariamente por meio das Escrituras. A palavra de Deus tem que ser algo visível no seu casamento. Não existe um casamento cristão em que a palavra de Deus não seja o centro, em que Cristo não seja o centro. Então, maridos, você que quer ser um marido cristão, entenda, você precisa levar a palavra de Deus para a sua vida, para o seu casamento. Em cada necessidade, em cada situação, seja boa ou ruim, o marido serve ao purificar o seu relacionamento diariamente por meio da palavra de Deus. Estamos felizes. Olha, a Bíblia diz, alegrai-vos. Estamos tristes, o Senhor é nosso consolo. Estamos passando por dificuldade, o Senhor estará conosco, mesmo que andemos no vale da sombra da morte. É trazer a palavra de Deus para o convívio do seu lar diariamente.
E às vezes, falando como casado, dá uma preguiça. A gente chega cansado, a gente fica assim, rapaz. É difícil. E mais uma vez eu digo, eu inventei de pregar sobre casamento, agora o peso vai aumentar lá em casa. Eu falo com o André, amor, hoje eu vou pregar isso, viu? Aliás, um testemunho para dizer a vocês, uma alegria. Eu não sei quantos estavam aqui semana passada ou quantos assistiram o vídeo, mas essa semana não houve uma camisa no sofá de casa. Pense, Deus tem agido poderosamente. Camisa, calção. Eu vinha vindo hoje para cá conversando com a André, hoje até a sandália você levou para o quarto. Ô glória! Deus tem agido. Mas é complicado. Tanto nessas pequenas coisas, como nas coisas grandes, como trazer a palavra de Deus para dentro do casamento. É difícil, é trabalhoso, e às vezes a gente está estressado por causa de não sei o quê, a gente está cansado, mas, mais uma vez, a Bíblia não diz, quando não estiveres cansado, quando não estiveres estressado. Não é opcional, eu quis casar, problema meu, agora eu tenho que agir como Cristo manda. E as nossas esposas são santificadas por meio da palavra de Deus. É responsabilidade do marido iniciar a reconciliação quando necessário. Não pense que você não vai ter brigas no seu casamento. Vai ter brigas, seja por uma roupa no sofá, seja por alguma outra coisa. E adivinha de quem é a responsabilidade por ir atrás para fazer as pazes? Do marido. Não, Real, mas foi ela que estava errada. Foi, eu sei. Ok, eu acredito em você, de verdade. Mas é sua obrigação ir atrás. Mas foi ela que gritou que foi, tem razão. Por que ela gritou com você? Porque ela achou que eu fiz isso. Você não fez, não fiz não. Ok, então nesse caso é sua obrigação ir atrás dela para se reconciliar. Nós somos os líderes. Líder é quem toma a iniciativa. Ah, mas eu não quero fazer isso não. Beleza, é só não casar. Aí você não tem responsabilidade nenhuma com isso. Aí a questão dos solteiros a gente vai ver outro dia. Não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado a casar. Aliás, quando Jesus ensinava sobre casamento, os discípulos falaram assim, Jesus, mas é muito difícil esse negócio. Assim é melhor não casar. E Jesus falou assim, não é para todo mundo não. Casamento não é para todos. A pressão que existe para que todo mundo se case não é bíblica. Biblicamente, algumas pessoas vão ficar solteiras. E, biblicamente, isso não é mal. Você pode servir muito mais a Deus enquanto solteiro. Paulo diz que os casados cuidam da coisa de casa. Os solteiros cuidam das coisas de Deus. Ah, então o casado não pode servir a Deus? Pode. Mas, com o exemplo do piloto lá da Argentina, a obrigação dele primordial é com a casa. Se está tendo conflitos entre o serviço dele a Deus no ministério e o serviço dele a Deus em casa, ele deve parar com o ministério e concentrar-se em servir a Deus na sua casa, porque é o seu primeiro ministério. Quem é casado, cuida das coisas de casa. Quem é solteiro, cuida das coisas de Deus. Não pense você que você tem a obrigação de se casar de jeito nenhum. Porém, do pessoal que eu estou vendo aqui, eu não estou vendo ninguém que pareça ter chamado para o celibato, não. Mas, se tiver, glória a Deus. Você vai poder servir muito mais a Deus, se dedicar muito mais a Ele. Prosseguindo. É a obrigação dele se reconciliar, a gente estava falando. É a obrigação dele, para poder fazer isso, conhecer a palavra de Deus. E aqui, meninas, prestem atenção. Um bom marido precisa necessariamente, cristão é claro, um bom marido cristão, estou falando para crentes que vão casar com crentes, um bom marido cristão tem que necessariamente conhecer bem a palavra de Deus. Ah, mas eu não vou ser pastor não, Reuel. Ok, beleza, então você só tem que conhecer bem as palavras de Deus. Não, mas eu não vou ser evangélico, não vou pregar, eu sou mais na minha. Ok, então nesse caso você tem que conhecer bem a palavra de Deus. Você tem o ministério mais importante do mundo na sua casa. Como é que você serve no ministério sem conhecer o livro base daquilo que você serve? Rapazes, vocês precisam ser homens antes de quererem casar. E um homem tem que conhecer a palavra de Deus. Um homem cristão, mais uma vez. Casamento não é para menino.
Casamento não é para rapazinho que acha legal, que está apaixonado e que tem dinheiro para sustentar a esposa. Casamento é para homens. E homens cristãos têm um compromisso sério com Cristo. E como é que o compromisso sério com Cristo é revelado? Por meio da sua vida de oração e de leitura da palavra de Deus. Senão, que compromisso é esse? Meninas, abram o olho. Você quer ter um marido cristão, um marido bom, bíblico, ele precisa conhecer a palavra de Deus. E para rapazes conhecerem a palavra de Deus, vocês precisam investir tempo para com Deus. E para conhecerem bem as necessidades dela, para como aplicar a palavra de Deus, investir tempo com ela. E isso faz parte da primeira parte do amor sacrificial como líder. Gastar tempo com Deus, gastar tempo com sua esposa. Obrigações. Versículo 27. Mais uma obrigação do marido, função do marido é apresentar. Apresentar o quê? Versículo 27 diz: para apresentar a si mesmo, aqui a Cristo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem nenhuma coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Para que nós precisamos santificar, purificar nossas esposas? Para apresentá-la gloriosa, pura, santa, perfeita, linda e cheirosa perante Deus. A igreja fica assim, como nós lemos, como resultado do amor de Cristo por ela. Então adivinha como é que a esposa fica assim? A igreja é tudo que Deus deseja que ela seja por causa do amor de Jesus. Da mesma forma, o marido embeleza a sua esposa à medida que a ama. Quando o marido encoraja a esposa, quando ele valoriza, ela cresce em beleza e em graça. Você quer ver uma mulher bonita? Veja uma mulher que o marido ama de verdade e demonstra esse amor. A mulher fica mais bonita, mais feliz, mais vibrante. Por quê? Porque ela vê-se valorizada pelo seu marido, ela sente-se amada. Nós precisamos olhar para as nossas esposas depois de alguns anos e saber que nós contribuímos para que ela seja o que ela é. Depois de alguns anos de casamento, nós vamos mudando, as esposas vão mudando, tudo muda. E a mudança que você vê na sua esposa é resultado do amor que você dá à sua esposa. Se ela muda para melhor ou para pior, o resultado disso será de acordo com a sua aplicação no amor por ela. Ela pode crescer, desabrochar, ou ela pode murchar e se encolher, porque você não sabe amá-la, você não tem amado da maneira que Cristo amou sua igreja. Outro detalhe é que Cristo embeleza a igreja para si. A igreja é embelezada para Ele. Mas nós embelezamos nossa esposa por meio de amá-la, não somente para nós, mas para Cristo também. Afinal, nossa esposa é a igreja. Então Deus nos usa para santificar, purificar nossa esposa para nós e para Ele. Nós, enquanto líderes de nossas esposas, iremos também prestar contas do desenvolvimento delas em Cristo. Nós somos pastores das nossas esposas, mesmo que você não seja pastor. Você é líder dela, é o pastor dela. O primeiro líder da esposa é o marido. E você vai prestar contas do crescimento espiritual dela, dos seus filhos, perante Deus. É sua função enquanto homem cristão, enquanto marido cristão. E essa é uma, se não a maior responsabilidade confiada a nós, homens, num casamento. Você irá prestar contas não somente de você, eu irei prestar contas não somente de mim, mas de Andréa também. Versos 28 a 30, estamos quase terminando já. 28 a 30 diz o seguinte: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Então, 28 a 30, amar dois, a missão, o retorno. Paulo já falou em amar lá no versículo 25, e aqui ele volta. Primeiro ele diz: devemos amar como Cristo amou a igreja. O que à nossa vista parece mais uma vez um novo ataque de Satanás, dizendo: está vendo, você nunca vai conseguir amar sua esposa como a Bíblia diz para você amar, então ame de qualquer jeito.
Satanás, tentando tirar nossas esperanças, se usa disso. Porém, nós sabemos que Satanás só quer enganar a gente. Então Deus quer trazer esperança através dessa palavra. O que ele quer dizer com isso? Paulo meio que traz isso de uma maneira mais palatável, inteligível. Uma coisa assim, tão difícil quanto, porém, que dá para a gente entender e fica mais próximo. Ele fala o seguinte, olha, amem suas esposas como ao seu próprio corpo. Como é que a gente ama o nosso corpo? Muito, certo, muito, mas de que forma nós amamos o nosso corpo? Primeiro, nós somos sensíveis às necessidades do nosso corpo. Se você está com frio, você percebe na hora que você está com frio. Se você está com fome, você percebe na hora que você está com fome. Se está calor, você percebe instantaneamente que está com calor. E número 2, agindo com rapidez para atender essas necessidades. Você não fica assim, rapaz, eu estou com fome. Então nas próximas 2 semanas, quando eu tiver um tempo, eu vou comer para saciar essa fome que meu corpo está sentindo. Não tem lógica. Você está com fome, você vai e come. Se você está com frio, você vai lá e pega um edredom. Aqui em Mossoró é algo muito comum de acontecer. A gente vive com frio, né? Se tremendo. Mas se você está com calor, vai e toma um banho. Né? Imagina, não tem como você ver, rapaz, alguns, não vou citar nomes por não ter tanta intimidade, mas algumas pessoas aqui, especialmente rapazes, eu sei que pensam, rapaz, eu estou sujo. Mas nos próximos 2 dias, quando eu tiver um tempo, eu resolvo essa situação. Enquanto eu vou botando no desodorante, vou me aguentando. Não é assim que você ama o seu corpo, tá? Isso aí é um desamor ao seu corpo. Não faça isso. E nem utilize isso para sua esposa, tá? A gente está falando do amor normal ao corpo. Você é uma pessoa normal, que toma banho todo dia, né? Mossoró tem que tomar banho todo dia. Você come, tá? Você tem necessidade, você cumpre. É assim que Deus deseja que amemos nossas esposas. Com um coração sensível e uma resposta rápida. E aqui mais uma vez eu vou confessar um pecado a vocês, que André deve estar pensando ali agora, porque eu sou uma pessoa que sou muito do peraí, do vou já, do daqui a pouco. E André me cobra muito isso e agora está gravado novamente. Eu vou ter que nessa semana começar a melhorar isso. Que é, faça isso para mim, faço já. Não é que eu não vá fazer, não é que eu não queira fazer, eu quero fazer, eu pretendo fazer. Porém, às vezes nesse faço já, eu esqueço de fazer. E aí quando eu me levanto para fazer outra coisa, ela está fazendo o que ela pediu e eu vejo, eita, eu disse que ia fazer isso, ó. Porém, ontem eu disse que ia lavar o banheiro e o Luiz já está de prova, eu lavei o banheiro. Então já é um começo. Mas eu preciso melhorar muito nisso. Né, amor? Ela discretamente fez assim. Isso é algo que eu preciso melhorar muito. Se eu quero amá-la como eu amo o meu próprio corpo, eu estou com fome aqui agora. Assim que terminar o culto, eu vou sair para comer, porque eu estou com fome. Eu não posso ir agora que eu estou pregando, senão eu sair agora para ir comer, porque eu estou com fome nesse momento. Estou começando a sentir aqui. Mas eu preciso agir com prontidão. Quando nós servimos assim as nossas esposas, quando a gente está atento à necessidade dela, e a gente só consegue isso se a gente gasta tempo com ela, se a gente presta atenção nela, nós fortalecemos o senso de valor dela e o senso de autoestima dela. Poxa, ele notou que o shampoo acabou sem eu falar e comprou um shampoo da marca errada, mas já é um avanço. É só orientar a marca agora que ele vai comprar da certa da próxima vez. Isso deixa a esposa feliz. E a gente vai ver semana que vem, quando falar das esposas, também como é que a esposa age nessa questão. Mas essas coisas demonstram cuidado, atenção e fazem bem. Quem não gosta de sentir cuidado? Cristo cuida assim de nós. Por que Cristo cuida assim de nós? Porque Ele nos chamou para sermos dele. E é assim que nós devemos cuidar daquela que é nossa carne. Você quer se casar? Massa! Preste atenção, você tem que cuidar dela. Não, mas eu sou uma mulher independente, ótimo. Porém, é função do seu marido cuidar de você.
mesmo você sendo independente em outros aspectos, não tem problema nenhum. A gente vai ver bem sobre o papel da mulher semana que vem, não percam. A esposa tem uma visão de si muito influenciada pela visão que o marido demonstra ter dela. Se nós não gastamos tempo com as mulheres, com as esposas, se nós não ligamos para suas necessidades, seus problemas, se tudo mais é prioridade em detrimento a ela, é assim que elas se verão nesse relacionamento. Eu sou secundária, tudo é mais importante do que eu. E isso entra naquela questão de fazer a sua esposa murchar, porque você não está amando ela da maneira correta. Porém, todavia, contudo, se agimos ao contrário, se demonstramos total prontidão em ouvi-la, atendê-la, procurar resolver, procurar ajudar, ou apenas ouvir, só ouvir. Eu fiz isso e isso foi mesmo, conte-me mais sobre isso. Não vale usar a técnica do é mesmo? Que a gente aprendeu com Michael Kyle, isso não vale, tá? O fim é igual ao que acontece na série, você se dá mal. Ouça de verdade. Por quê? Porque isso demonstra que você valoriza a sua esposa. Pedro nos diz que ela é co-herdeira da graça de Cristo junto com você. Vocês são dignos iguais. Ela tem tanto valor quanto você tem tanto valor quanto ela. Você não é mais importante que ela porque você está na liderança, como Cristo coloca. E nem ela é mais importante do que você porque você precisa servi-la. Vocês são iguais. Então o que ela fala tem tanto valor do que o que você fala. Nada mais justo que você ouvi-la, assim como você gosta que ela te ouça. Isso é ser um líder servo. E quando nós conseguimos tratar as nossas esposas assim, então elas estarão confiantes do seu próprio valor. Esse é um presente que o marido pode dar. Cultivar uma sensação de beleza, valor e autoestima na sua esposa. Olha que coisa romântica. Como é que você faz isso? Dando flores, também, ok. Mas muito mais, sendo sensível às necessidades e estando pronto a atendê-las. Não precisa ser uma coisa romântica. Pode ser papel higiênico, você notou que faltou, ela entrou no banheiro, você chega lá, opa! Ó. Unagi? Mas é preciso estar atento, senão você vai boiar. Isso também é para mim, eu sempre esqueço de botar para trocar o papel higiênico. Mais importante que isso, quando nós valorizamos a nossa esposa, nós ajudamos elas a se enxergarem como Deus a vê. Lembra, vocês são cristãos. O Espírito Santo de Deus habita em vocês. O próprio Deus habita em vocês. Você precisa tratar a sua esposa como uma participante da coisa mais fantástica do mundo, que é a vida eterna. Isso é importante, isso tem valor. Isso é incrível. E você demonstra isso quando você valoriza. É nossa incumbência ajudá-las a entender o que Deus pensa delas, pela maneira que a amamos. Servindo ao longo dos anos, elas serão conscientes da beleza e valor que tem, e não só beleza física, mas uma beleza interior, que somente os filhos de Deus possuem. Isso pode ser exaltado ou destruído, depende da maneira como você vai tratar a sua esposa. Outra dica para as meninas: se esse namorado que está ao seu lado, ou está em outro lugar, não dá atenção, menospreza as coisas que você faz, já é um indício de que no casamento não vai ser muito diferente. Então, como diria aquela música triste que nós aprendemos graças ao intercâmbio, chuta que é laço. É melhor um término de namoro do que um casamento frustrado. Nós vimos semana passada, biblicamente, casamento é para sempre. O que Deus uniu, não separe o homem. Nós não entendemos completamente, tem esse slide aí, não entendemos completamente como o casamento pode ser uma ilustração do relacionamento de Cristo e sua igreja. Mas Deus tem prazer em fazer dessa união humana, tocada misteriosamente pelo Eterno, um espelho da fidelidade de seu eterno amor. Não dá para a gente entender completamente como é que isso funciona.
Como é que um relacionamento entre um ser eterno, todo-poderoso, com um povo que ele escolheu para si, pode ser refletido no relacionamento entre eu e Andréa, entre você e seu marido, entre você e sua esposa, futura esposa. Tem pouca gente casada aqui. Mas você que pretende ser um marido, você viu hoje que a boca é quente. Se você quiser ser um marido ruim, é muito fácil. Mas é muito fácil mesmo. Seja você mesmo. Siga seu coração. Você será um péssimo marido, com certeza. Ah, você não me conhece não. Rapaz, a Bíblia diz que o coração é mais enganoso de todas as coisas, desesperadamente corrupto, então a Bíblia está certa. Se você seguir seu coração, você vai se dar mal. Quer ser um bom marido? Siga a palavra de Deus. É fácil? Não, não é fácil nem um pouco. É trabalhoso, cansa e você vai gastar a sua vida toda para fazer bem feito. Mas é recompensador pra caramba. Queria que todo mundo baixasse a cabeça agora e que você que é homem e você que deseja cumprir o papel de marido cristão nesse momento, quando você for casar, ou se você já é casado agora, mas se você deseja, sem entender o que a palavra de Deus ensinou hoje, deseja hoje fazer um pacto, um compromisso, não com sua esposa, mas com o seu Deus, de que você vai se esforçar ao máximo, pedindo direcionamento, pedindo força ao Espírito Santo para isso. Queria que você ficasse em pé. Você que é homem, que deseja ter um compromisso de ser um marido cristão, bíblico, que procura seguir a vontade de Deus, por mais que seja difícil pra caramba, e acredite, é difícil pra caramba. Mas se você entende que essa é a vontade de Deus e que a felicidade passa por uma vida de obediência a Deus, queria que você nesse momento fizesse uma oração aí mesmo. Eu não vou fazer a oração para você repetir. Você vai orar com as suas palavras para o seu Deus agora, se comprometendo com Ele, de seguir a palavra dEle a cada dia nos seus ensinos. Meninas, orem por esses que estão em pé, pelos que não estão em pé. Ore pelo seu namorado que não está aqui, pelos seus pais, para que eles possam ter um entendimento do que é ser um marido cristão e possam colocar isso em prática. Ore nesse momento.